De início, Está na mesma canoa. tal qual conclamo no limiar da sessão, Gente, esqueci. concito a todos os advogados e partes que venham se conciliar, sobretudo nesse final de ano, Eu não sei nunca. será o recesso que já é lei, e nada melhor que começar o ano novo Agora deu. sem pendências. Quem quiser, basta acionar o link Quero Conciliar, a audiência marcada hiper rápido e já resolve a situação. E dando sequência, eu dou as boas-vindas ao eminente magistrado doutor Antônio Carlos Rodrigues Filho. Que irá habilitar essa quarta turma, mercê de seus grandes companheiros predicados, Muito obrigado, senhor presidente. conhecimentos culturais, Eu quero dizer que e é muita honra tê-lo aqui na nossa. fico muito honrado. Pois não. Senhor presidente, faço minhas palavras, as minhas palavras. Faço minhas as suas, né? Faço minhas as suas palavras. E gostaria também de agradecer o doutor Antônio pela presteza em vir me substituir no gabinete. Eu tenho certeza que ele abrilhantará com seu conhecimento, com sua experiência, essa quarta turma. E o doutor Antônio é uma pessoa muito boa, já convivi com ele pouco, né, doutor Antônio, em Juiz de Fora, quando lá estive. Uma pessoa de fino trato. Eu tenho certeza que vai ser muito boa essa passagem dele por essa quarta turma, pelo gabinete. E gostaria de agradecê-lo, doutor Antônio, viu? Muito obrigada pela... Agradeço as palavras da doutora Paula Cantelli, doutor Paulo, pelo acolhimento. É uma satisfação muito grande estar aqui na companhia doutora Denise, doutora Maria Auxiliadora, doutora Maria... doutora Maria Lúcia. Eu espero corresponder à expectativa e tenho certeza que vai ser um período muito gratificante para mim. Muito obrigado, senhor A honra presidente. será nossa. Senhor presidente, eu endosso tudo que foi dito, cumprimento o doutor Antônio Carlos e muito bem-vindo à nossa quarta turma. Tenho certeza de que ele, como disse a desembargadora Paula, muito abrilhantará os trabalhos dessa turma, assim como tem abrilhantado os trabalhos em outras turmas deste tribunal. Se nos permite, em nosso nome pessoal, das advogadas e advogados, da OAB e da AMAT, como sempre, damos boas-vindas a Vossa Excelência. Muito obrigado. Tenho certeza que Vossa Excelência irá compartilhar nessa egrégia turma, com todo o brilho que sempre se ouve nas demais. Muito obrigado. Feliz escolha, doutor. Obrigada, doutor. Dando sequência, cumprimento o doutor Sebastião Vieira Caixeta pela merecida nomeação para ocupar o cargo de conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público na vaga destinada ao Ministério Público do Trabalho. Preciso com adesão de Nossa adesão. E agradeço em nome do Ministério Público e em nome, tenho certeza, do doutor Sebastião Caixeta. Muito obrigada. Já está com a procuração. Dando sequência, determina a retirada de pauta do processo 0010-727-71-2016 de minha relatoria em razão de homologação de desistência do recurso. Eu já homologar que teve um recurso ordinário, teve um recurso adesivo. Eu vou homologar e o recurso adesivo ficará prejudicado. Havendo colega... Tem mais para tirar? Determino também a retirada de pauta do feito número 0010-119-11-2017, de relatoria da eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelli, em razão do sobrestamento decorrente do IUJ, da substituição processual pelo Sindicato Profissional de Alimentação. Para alegria nossa, também determino a retirada do processo ROPS
73, 76, de relatoria da eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelli, em razão de acordo entabulado pelas partes. Que alegria, né? O ED número 0010-241, de relatoria da eminente desembargadora Denise Alves Horta, será retirado de pauta em razão de solicitação da ilustre relatora. Esse aqui eu já fiz, né? Meu não. Havendo quórum legal, invoco a proteção divina e declaro aberta a sessão ordinária desta Igreja Quarta Turma, relativa ao dia 27 de setembro de 2017. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, prosseguindo, proclamo o resultado unânime dos votos atinentes aos embaixo de declaração, tanto aqueles atinentes aos processos físicos, quanto aqueles derivados dos processos virtuais, sempre observando a conclusão dos eminentes relatores, tal qual neles se contém, ao pregão na forma regimental. Processo físico adiado da sessão passada é o RO 874-2014-008. Relatora desembargadora Paula Oliveira Cantelli, revisora desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e vota em terceiro desembargadora Denise Alves Horta. Presente o doutor Alexandre Rocha. Esse processo foi retirado de pauta, foi adiado em razão a pedido de vista. Não. Salvo engano, foi vista da doutora Denise. Pois não. A senhora já tinha lido a conclusão? Já tinha lido a conclusão. Posso ler de novamente, senhor presidente. A senhora importaria de forma alguma. É o 874, né, Gilberto? Gilberto Alonso Teixeira. Conheço os recursos ordinários das partes e, no mérito, dou provimento ao apelo do autor para reformar a respeitável decisão de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do 485, inciso 4 do novo CPC, determinando a remessa dos autos à vara de origem para que seja proferida sentença de mérito sobre os pedidos formulados na inicial, conforme entender de direito, evitando-se a supressão de instância, prejudicada a análise das matérias constantes do recurso dos réus. Esse é aquele da ação anulatória, doutora Denise? Ah, sei. Que há uma divergência da doutora Maria Lúcia, da ação anulatória para desconstituição da adjudicação. Doutora Paula, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, eu vou acompanhar a divergência, eu vi o acordo, examinei o processo e estou entendendo que, de fato, a questão cinge-se a anulação, a rescisão do acordo, porque constou do acordo não a possibilidade, mas a adjudicação do imóvel, né? E essa adjudicação do imóvel é que está sendo questionada. Então, se essa parte, né, que é um terceiro, se realmente ele tiver razão, esse acordo que foi feito autorizando essa adjudicação não poderá existir. Por quê? Se constou a principal, o acordo foi sobre isso, porque as outras questões são atinentes a honorários, né? Então não seriam atinentes propriamente ao mérito da ação. Então eu não vejo outra solução a não ser a rescisão desse acordo pelo meio próprio, que é a ação. Entendo, eu mesmo com o advento do novo código, estou entendendo que é a ação rescisória. Então, porque se nós entendermos que é cabível a ação anulatória para esta carta de adjudicação, essa decisão que expediu a carta,
nula a essa decisão, mas não está rescindido o acordo. O acordo está lá, determinando que seja expedida a carta de adjudicação. Então, se nós entendermos que o meio próprio é a ação rescisória e, portanto, o acordo fica rescindido, aí pronto, aí acabou. Se houver razão, né, se essa parte que está questionando de fato tiver razão, então aí some essa adjudicação, não terá mais sentido se de fato for acolhido em ação rescisória. Por isso é que eu acho mais viável a ação rescisória, pedindo vênia a Vossa Excelência. Pois não, pode retar. Eu até peguei novamente a ata dessa audiência em que foi tabulado o acordo e eu entendi, eu acho que de fato é uma questão de entendimento, eu entendi que seria aplicável, que o 966, parágrafo 4º do novo CPC, né, que prevê essa ação anulatória, é mais específico. Mas eu entendo o entendimento de Vossas Excelências e eu fico vencida, então, neste tópico não, porque é só sobre isso. Mas tem um terceiro recurso aqui. Ficou prejudicada a análise em razão do meu entendimento. Então, eu acho que o melhor seria retirar para que eu adentre nos demais pontos, nos demais recursos, aprecie e traga novamente, não é? Isso. Então, porque, só complementando... E com isso já altero a conclusão, me colocando como vencida. Só porque foi o que lançou a divergência. E a doutora Denise me acompanhou e nós até participamos da segunda SDI. Então, na segunda SDI, ação rescisória, já chegamos a esse consenso de que o acordo só pode ser rescindido. E a súmula 259 está em pleno vigor, né? Assim se decide. Mas a súmula 259. Mas a 399 também. Inciso 1. E 966, parágrafo 4. Está em pleno vigor também. É tormentosa a questão. Questão de cidade de Ele escreveu? Eu ficou retirado de pauta, né? Retirar de pauta, né? Exato. Essa pessoa aqui é 15. Não, está retirado de pauta. Adiado seria... Será publicado novamente. Vai ser publicada a intimação no momento oportuno. Vai ser refeito o voto. Boa tarde. Deixa eu fazer o Pode. processo físico com preferência para o advogado da cidade de Uberlândia. É o número 18 da pauta físico RO 546-2015-048. Relator, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Revisor, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Vota em terceiro, desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães. Inscritos, doutor Arthur de Oliveira Martins, pelo primeiro recorrente, e o doutor José Caldeira Brant Neto, pelo segundo recorrente, presentes. Seu 18? Sim. Não, físico, 18 a pauta. Boa tarde, doutores. Permito a conclusão. Não conheço do recurso interposto pelo reclamado em razão de irregularidade de representação. Fica prejudicada a apreciação do recurso adesivo interposto pelo reclamante. Ausência de subestabelecimento em prol do advogado Arthur de Oliveira Martins, subscritor do recurso ordinário interposto pelo reclamado. Se for, o senhor ingressa com embaixo de declaração, e se for o caso... Chegou hoje essa cópia aqui, mas eu subestabeleci com reserva ao doutor José Caldeira Brant. Esse aqui, mas não é para ele, não. Ele para alguém.
Aqui está, se for o caso, doutora, eu não decido questão na tribuna, não, que eu acho de bom alvitre examinar com mais vagar, sobre modo um prejudicial desse já é esse. Não havendo divergência, assim se decide. Atendido. Boa tarde. Boa tarde. O doutor Caldeira tem outro. Escrevi. Esse aqui estava aí? Depois volta. Hoje nós estamos apertadinhos aqui. Processo físico, o AP 327-2003-064, relator desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, revisora desembargadora Paula Oliveira Cantelli, vota em terceira desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, inscrito doutor José Caldeira Brantinec pelos agravados presente. Deitada demais. Doutor Caldeira. Doutor Caldeira. Pois não. Conheço do agrado de petição e no mérito nego do provimento. Custos pelo executado do imposto de R$ 44,26 nos termos do artigo 789-A 4 CLT. Não havendo divergência, se decide. Processo 23 da pauta, o RO 1999-2014-067. Relator desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, revisora desembargadora Paula Oliveira Cantelli, vota em terceira desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrita doutora Thaís Diniz Martins, pelo segundo recorrente presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. Permito minha conclusão. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, nego de provimento. Conheço também do recurso interposto pela segunda reclamada e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da condenação o pagamento da multa normativa. Mantenho o valor da condenação porque ainda compatível e indago que quer fazer uso da palavra e se positivo em que ponto. Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos os componentes da turma. No que pese a proposta de voto do relator, eu peço vênia e na verdade, o ponto central do recurso da Claro é a declaração de na verdade, o reconhecimento do vínculo de emprego do reclamante com a Claro no período de 2011 a 2012, porque esse período, na verdade, o reclamante prestou serviço para a primeira reclamada. Eu peço vênia realmente ao voto, porque esse contrato de trabalho existente entre o reclamante e a primeira reclamada, que foi declarado nulo para se reconhecer como um contrato com a Claro, foi um contrato válido, foi um contrato em que o reclamante prestou serviço somente para a primeira reclamada. É inegável que existe um contrato de parceria comercial entre as empresas, a primeira reclamada e a segunda, para que a primeira reclamada comercialize produtos da Claro. Mas esse contrato é um contrato comercial. Os empregados da primeira reclamada realmente não tem nenhuma vinculação com a segunda reclamada. É um contrato que a primeira reclamada não tem exclusividade em vendas de produtos da segunda reclamada. A segunda reclamada não tem nenhuma ingerência sobre o gerenciamento do negócio da primeira reclamada. Então, realmente, eu peço vênia ao entendimento, porque ficou claro nos autos que
foi um profissional que prestou um serviço para a primeira reclamada e, por ter se destacado, por ter realmente a segunda reclamada ter o conhecimento do trabalho dele através de uma parceira, posteriormente ele foi contratado pela Claro. Mas, nesse primeiro momento, ele não teve nenhuma vinculação direta, nenhuma ingerência da primeira reclamada na sua prestação de serviço. Então, realmente, eu peço vênia para que seja reformada essa decisão referente a esse tópico e, em consequência, né, se for reformado, realmente, a exclusão da condenação ao pagamento de vale-refeição e PLR, porque, realmente, esses pedidos foram decorrentes desse reconhecimento de vínculo. Por fim, eu gostaria, nesse tópico ainda, que constou também no nosso recurso, chamar a atenção realmente para a aplicação da lei da terceirização, né, que é uma lei de 2017, mas que já veio para aplicação imediata e só veio reforçar o entendimento e o que já se via na prática anterior à promulgação dessa lei. Então, eu peço vênia realmente para para reformar esse tópico em relação a essa declaração do vínculo do período da primeira reclamada com a Claro. Pois não, doutora. A respeito do brilhantismo da sustentação, eu não diviso como modificar meu propósito de voto e faço por quê? E surge a segunda reclamada contra a decisão que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre ela e o autor. Analiso. Incontroverso nos autos, ter o reclamante prestado serviço para a segunda reclamada por intermédio da primeira ré de 14 de julho de 2010 a 5 de novembro de 2012 e que, em 5 de novembro de 2012, passou a ser empregada a segunda reclamada, ora sustentante, que é a Claro, conforme se resume da CTPS nas formas da folhas 13 e 14. Pois bem, a súmula 331 do TST estabeleceu as hipóteses de terceirização lícita das relações de trabalho e não está incluindo a hipótese em análise. A análise atenta do conjunto probatório residente neste processado autorizou a conclusão de que os serviços prestados pelo autor estavam intimamente ligados à atividade fim da segunda reclamada em evidente terceirização ilícita, prática não tolerada pelo direito do trabalho. Aí eu vou tecendo considerações aqui para o fim de concluir que cumpre destacar que a possibilidade legalmente conferida à Secretaria do Juízo de anotar a CTPS somente deve ser adotado quando inviabilizado o registro pelo empregador. Não há que se cogitar da OJ 54 DST e TST ou do artigo 412 do Código Civil, porque as astrentes não se confundem com a cláusula penal estampada no citado artigo 412 e na OJ 54 do TST. É que aquela penalidade possui natureza processual e objetivo impor à parte o cumprimento de uma obrigação. A cláusula penal, de lado outro, possui natureza contratual, não se aplicando ao presente caso. A fim de se evitar questionamentos futuros, ressalto que a decisão deu interpretação lógico, sistemática e teleológica de leis e princípios, resolvendo-se pelo grau de importância das normas confluentes, não havendo que se falar em ofensas aos artigos legais e constitucionais invocados pela recorrente, por isso nego o provimento. E no que pertine à aplicação da lei da terceirização, vale lembrar o cediço apóstecma, segundo o qual tempus resti acto, e o princípio da irretroatividade das leis, uma vez que a discussão posta em lite ocorreu antes da vigência da mencionada lei. Por isso, como sustentado, eu já estou manifestando aqui na tribuna. E no que pertine à multa normativa, eu estou imprimindo provimento ao recurso, porque, no caso, não se verificando qualquer obrigação de fazer dos instrumentos coletivos descumpridos pela recorrente,
O apelo merece provimento para excluir da condenação o pagamento de multa normativa. No mesmo sentido, nada por ver. Fale refeição PLR. Aduz a reclamação de terceirização ilícita. Pela mesma razão, eu estou convergindo com a decisão de origem, no que diz respeito à Vale Refeição e PLR, e no que diz respeito à equiparação salarial, convirjo com a decisão de origem, e no que tange à multa normativa, eu dou provimento ao recurso, que, em razão das cláusulas referentes às multas estabelecidas nos acordos coletivos, dispõe, pelo descumprimento de obrigação de fazer, a empresa pagará multa mensal de 10% do piso salarial estabelecido neste acordo por infração e por trabalhador em favor deste ou da parte atingida. No caso, não se verificando qualquer obrigação de fazer, constante dos instrumentos coletivos descumpridos pela recorrente, o apelo merece provimento para excluir da condenação o pagamento da multa vindicada. Invoco no voto a decisão da eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelli, que examinou o caso absolutamente idêntico, e por isso eu dou provimento ao recurso para expungir da condenação a multa. Dado-se a divergência? Não, senhor presidente, eu cumprimento a doutora e estou plenamente de acordo com a senhora. Assim se decide, doutora. Obrigada. Não tem sustentação, não? Que não. Doutora Denise, esse processo, você vai chamar depois? Mas não tem sustentação, não. Ah, tá. PDV, né? Aquele caso PDV. Tem que examinar isso. Está bem fundamentado, mas está num entendimento que não é o meu. Eu dou um cálculo diferente. E aí não... Pelo voto seu lá que eu li, né? Magnífico, está invocando a decisão do Supremo, os cálculos aritméticos. Pois é. Eu vou rever. Tá. Qual que é o outro? Vou chamar o próximo. Processo número 2 da pauta RO 610-2011-046. Relatora, desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, revisora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, e vota em terceiro, desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito, doutora Raquel de Souza da Silva, pelo primeiro recorrente ausente. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão. Pois não. Conheço do incidente, em juízo positivo de retratação, do provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da incorporação dos valores do CTVA na base de cálculo das vantagens pessoais, rubricas 062 e 092. E, por consequência, em seus reflexos em férias, acrescidos do terço constitucional, 13º salários, APIPs, licenças, prêmios, horas extras pagas e diferidas nessa ação, bem como a FGTS, juros, correção monetária, imposto de renda, contribuições previdenciárias, inclusive para a FUNCEF, na forma de determinar o processo, e não alterar o valor da condenação, porque ainda é compatível. Havendo divergência, assim se decide, uma vez encerradas sustentações orais no pertinente aos processos físicos, proclama unanimidade o resultado dos demais julgamentos, na forma das conclusões dos eminentes relatores, tal qual eles contém. A abstração feita, as divergências serão examinadas no momento oportuno. Processo com sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia. O número 49 de relatoria da desembargadora Paula Oliveira Cantelli, da sala das 13h16. O RO 00-12-354-91-2015.
Votam a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrita a doutora Viviane Martins Parreira pelo primeiro recorrido. Doutora Paula, apenas a conclusão, por gentileza. Boa tarde, doutora Viviane. Boa tarde, doutora. Conheço os recursos ordinários interpostos pelo segundo e terceiro réus e pela autora, à exceção do apelo do segundo e terceiro réus quanto ao pedido de aplicação da súmula 340 e da OJ 397 da SDI 1, ambas do TST, por inovação recursal. Não conheço do recurso da primeira ré por deserção. No mérito, nego provimento aos apelos da autora e dos segundo e terceiros réus, ressalvando o posicionamento pessoal dessa relatora quanto à hipoteca judiciária. É a conclusão, senhor presidente. Pois não. Doutora Hidário quer fazer uso da palavra. Excelência, eu apenas reitero os termos do nosso apelo, principalmente com relação aos temas que eu entendo que são de grande relevância, que seria a questão da jornada da autora, nesse caso, o recorrente. E seria esse o nosso posicionamento. Pois não, devolvo a palavra à ilustre relatora. Em relação à jornada, o doutor está pela autora, né, doutora Viviane? Isso. Já. Só um momentinho, por favor. Bom. Mas não está contactando mesmo aí. Em conjunto. Em relação ao intervalo do artigo 384 da CLT, foi negado provimento, nada a prover, aliás, em relação ao recurso dos réus, então foi mantida a sentença. Agora, em relação à jornada, Vossa Excelência, doutora, pediu o que em relação à jornada? Doutora, isso é só eu queria manifestação com relação ao 384, então a doutora já me esclareceu, eu agradeço. Mantém a proposta, então, senhor presidente. Não havendo divergência, assim se decide. Boa tarde. Obrigada. Não tem, ela não tem que chamar lá, aqui não está entrando, não. Do 384 só. Escolhe ali, né? Eu estou com medo de... Eu já coloquei. Já colocou? Já. Vamos lá. Vai ter que... Hein? Por enquanto estamos concedendo, né, Paulo? Até o dia 11 de novembro. O quê? Por enquanto nós estamos concedendo, depois esse intervalo vai. Pela nova... Desaparecer. A senhora vai amanhã Eu vou também. O senhor vai, doutora? Deixa eu ver aqui. Vou participar da SDI. Uberlândia também. Processo com sustentação oral à distância também do Foro de Uberlândia. Para o número 11 de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, o RO 10.563/90/2015. Vota a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrita a doutora Roberta Parreira Santana pelo segundo recorrente. Presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. Doutora Paula, apenas a conclusão. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes e acolho a preliminar de cerceamento do direito de defesa suscitada pelo autor para declarar nula a sentença e determinar o retorno dos autos à origem com reabertura da instrução processual, a fim de que a parte autora possa produzir prova testemunhal pretendida, não se podendo turvar o direito da ré de eventual contraprova, prejudicado o exame das demais matérias ventiladas em ambos os apelos. Aqui. Doutora Hidário, quer fazer uso da palavra? Ou aguarde divergência? Sim, obrigada. Pois não, pelo prazo regimental. Ok. Cumprimento ao ilustre presidente, demais desembargadores e colegas presentes. O objetivo de nossa vinda à tribuna hoje é apenas para fazer um destaque a uma questão meramente processual.
Por isso, a nossa oposição à questão do cerceamento de defesa. No processo em questão, o juiz, na primeira instância, evidentemente, acolheu a comissão de conciliação prévia, o acordo feito em comissão de conciliação prévia e extinguiu o processo. Em recurso, esta colenda turma declarou a nulidade do acordo firmado e determinou o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito e não reabertura da instrução. E assim atendeu o juiz Acó. A advogada, diante desta decisão do tribunal, não opôs embargos de declaração e nem enviou qualquer recurso pertinente para discutir essa questão. Então, nós entendemos que está preclusa a produção desta prova. Não cabe agora, em sede de recurso ordinário, alegar um cerceamento de defesa quando lá atrás, quando houve a decisão do tribunal, ela poderia ter insistido que não bastaria o julgamento do mérito, que havia necessidade da produção da prova. Entendemos preclusa a questão. E é neste ponto que nós pedimos a análise do nosso entendimento. Devolvo a palavra do relator. Bom, cumprimento a doutora pela sustentação oral. E nesse caso, na audiência inaugural ocorrida no dia 5/10/2015, as partes saíram intimadas da audiência de instrução, que aconteceria no dia 20/10/2016, oportunidade em que deveriam levar suas testemunhas independentemente de intimação. Na data designada, o doutor Gilson Acó indeferiu a produção de prova testemunhal sob protesto do autor e, em seguida, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por força do acordo firmado na Comissão de Conciliação Prévia. Com isso, o autor interpôs um recurso ordinário e, por meio dessa que veio para essa turma e com o voto da relatoria da excelentíssima juíza relatora, doutora Luciana Alves Viotti, foi declarado a nulidade do ajuste firmado perante a CCP e determinado o retorno dos autos origem para julgamento do mérito, conforme se entender de direito, autorizando a dedução da quantia já recebida. Bom, muito embora a decisão colegiada tenha registrado em sua parte dispositiva que o retorno dos autos à origem se daria para julgamento do mérito, conforme se entender de direito, não se pode olvidar que o indeferimento da oitiva das testemunhas indicadas pelo autor se deu em razão do conhecimento pelo doutor Gilson Acó da existência de um acordo firmado na CCP, que, contudo, foi declarado nulo pela decisão dessa egrégia turma. Então, desse modo, ao contrário do entendimento adotado pelo doutor Gilson Acó, que se limitou a proferir nova decisão, sem oitiva de testemunhas, a interpretação que eu entendo que deve se dar ao comando judicial proveniente do acórdão de ID, o ID citado aqui, é de que o retorno dos autos à origem haveria de ser feito para que fossem colhidos os depoimentos testemunhais requeridos pelas partes e somente após proferida nova decisão. E, inclusive, eu friso que os referidos depoimentos somente foram indeferidos em razão de que havia sido firmado um acordo na Comissão de Conciliação Prévia, que posteriormente foi declarado nulo. Dessa forma, eu mantenho a minha proposta de voto, senhor presidente, e entendo que deve novamente retornar à origem. Pois não. Doutora Denise? Estou acompanhando, presidente. Também estou acompanhando. Assim se decide. Boa tarde, doutora. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, doutora. Doutora Paula, já foi aqui? Esse e o último. Então, vamos presenciar. Na hora da dinâmica. Não, agora volta. Agora é normal, né? Isso. Sala Acompanhar aqui, doutora né? Maria Lúcia. Processo de relatoria, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. É o número 1 da Sala das 13 horas, o ROP 14575/2017. Votam a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez pelo primeiro recorrido presente.
tarde, doutora Edson. Conclusão, por favor, doutora Maria Lúcia. É o número? 2. O primeiro PJE. 00145. Ok. Pois não. Presentes pressupostos da Casa de Admissibilidade, reconheço dos recursos interpostos. No mérito, nego o desprovimento, confirmando respeitável sentença recorrida por seus próprios juízos fundamentos, nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4º, CLT. Senhor desembargador presidente, senhora desembargadora, senhor desembargador, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor, esse tema que nós estamos aqui trazendo novamente à baila para a apreciação de Vossa Excelência é o contido na súmula 90 e no artigo 58 da CLT. Aqui a respeitável decisão, senhor presidente, definiu hora extra, ou seja, horas intínias quanto ao primeiro turno, ao entendimento de que não existia transporte público regular no caso. Mas data máxima vendo, senhor presidente, aqui basta que se examine o depoimento pessoal do autor, que diz que, se me permite, senhor presidente, que em que pese existisse transporte público regular e que houvesse compatibilidade de horários entre o transporte público e seu horário de início, preferiria usar o transporte disponibilizado pela ré. Isso é o que está aqui, senhor presidente, com relação quando o empregado foi interrogado na douta vara do trabalho. Então, espera-se, pois, pedindo vendo sua excelência da douta desembargadora relatora, que se desproveja a pretensão recursal do autor, porque a empresa é situada num local de fácil acesso dentro da cidade. E, na verdade, como já foi dito, senhor presidente, em outras turmas, não é a empresa que tem que morar ao lado da casa do empregado. É o empregado que, se puder, ou quando convier, ficar mais perto da empresa. Esse é o caso que se discute nos autos. Se espera que seja provido o recurso da empresa e quanto à pretensão recursal do autor, que seja, como propôs Sua Excelência, que seja desprovido o apelo, mantendo também, nesse caso, a respeitável decisão de origem. É o que se espera. Pois não, doutora Maria Lúcia. A questão das horas em itinerário, né, segundo a jurisprudência sedimentada pela lei, depende do atendimento de um dos dois pressupostos, quais sejam a existência de transporte público em horários compatíveis com a jornada obreira ou local de difícil acesso. No caso dos autos, tendo em vista que o local de trabalho do obreiro é de fácil acesso, resta verificar a compatibilidade da jornada laboral e transporte público. Conforme a prova pericial emprestada, a reclamação trabalhista número 10.443/2016 e fundamentos sentenciais, os quais adotam com razões de decidir, o único horário em que há incompatibilidade do horário de trabalho e o transporte público regular no percurso entre a moradia, Pegralva, Minas Gerais, e o seu local de trabalho, Itajubá, Minas Gerais, é durante o início da jornada, no período em que o obreiro laborou no primeiro turno. Então, quanto aos demais, entendo que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo da pretensão autoral. Portanto, estão negando provimento. Estão negando provimento a ambos os recursos. Porque o autor pretendia também horas intímeras para a jornada, né, segundo e terceiro turno. Essa matéria já é um pouco recorrente aqui da empresa. É porque são 100 reclamações, cada hora tem uma inovação lá. Então a gente... Teve uma até da multa, né, no centésimo, foi 110. É assim se decide, doutor. Vamos louvar a brilhante sustentação. Vamos sim. Com licença, obrigado. Após 11 de novembro, né, doutor? Aí já não vai mais haver essas divergências. Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães é o número 12 da Sala das 13 horas, o RO 10.541.48/2013. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito Dr. Bruno Nagem pelo recorrido presente. Boa tarde, doutor Bruno. Boa tarde, excelência. Que número é esse? Esse número é o número 12 da pauta, o 10.541. Pois não.
conclusão apenas, doutor? Estamos conhecendo o recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. Recorrente ou recorrido? Recorrido. Petrobras. É porque aqui era questão de equiparação salarial. O senhor está pelo recorrido, né? Pelo recorrido. A senhora está mantendo a decisão de origem. Sim, eu estou negando provimento ao apelo do O senhor tem interesse em fazer uso da palavra guarda divergência, né? Sim. Havendo divergência. Não havendo divergência apontada, assim se decide. Houve divergência? Sim. Não houve divergência. Sim. Assim se decide. O próximo é do senhor aí também. Processo de relatoria, desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, é o número 8 da Sala das 13 horas, o AP 10.470.41/2016. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito doutor Bruno Nágio pelo agravado presente. Doutora Maria Lúcia, a conclusão, por gentileza. Estou rejeitando preliminar de ausência de dialeticidade. Conheço do recurso interposto como agravo de petição, considerando o princípio da fungibilidade recursal. E, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a legitimidade do exequente para ajuizar a ação individual de execução fundada em sentença oriunda de ação coletiva e, como consequência, determinar o retorno dos autos à vara de trabalho de origem para que prossiga na execução do crédito trabalhista como entender de direito. Custos pela gravada, não importa R$ 44,26, nos moldes do artigo 789A, inciso 4 da CLT. Palavra, doutor. Ok. Bem, excelência. A minha questão aqui, ela vai fechar um pouco a questão eminentemente jurídica, quanto à questão de já ter havido ou não trânsito em julgado, apreciação, quanto à questão da da execução individual em decisão em mandado de segurança. Na verdade, seria uma questão até fática, pelo seguinte: pode haver e invariavelmente haverá um extremo tumulto processual e um assoberbamento do judiciário. Isso porque trata-se de uma ação coletiva na qual houve o reconhecimento de pagamento de diferenças de uma verba denominada RMNR, na qual são 1.200, aproximadamente 1.200 substituídos dos empregados da Petrobras da circunscrição de Minas Gerais. Dessa forma, viabilizando a execução individual, estar-se-á a trazer uma questão que ela pode inviabilizar até o andamento da própria ação coletiva, porque essa ação coletiva, atualmente, ela está em fase de liquidação de sentença. A sentença, por ter sido ilíquida, e há discussões quanto às verbas que estariam, que formam a composição da RMNR. O sindicato apresentou cálculos, a Petrobras apresentou também seus cálculos e já está em fase, inclusive, de remessa à perícia. Então, pode haver decisões díspares, inclusive, não só em Minas Gerais, mas no Brasil todo. Isso eu posso falar porque ocorreu quando o Tribunal Regional da Primeira Região decidiu uma questão envolvendo uma ação coletiva em Macaé sobre repouso semanal, horas extras no repouso semanal remunerado, na qual, inicialmente, viabilizou-se a execução individual, que fosse, inclusive, permitindo que essa execução fosse permeada no Brasil inteiro, onde o domicílio do reclamante, do credor, nesse caso, os substituídos distribuíram essa ação no Brasil inteiro. O Tribunal Regional da Primeira Região teve que rever sua decisão, avocando todos os processos e colocando todos na execução em Macaé. Então, o que eu estou aqui para tentar impedir que isso aconteça, e aqui no próprio TRT da Terceira tem havido algumas decisões divergentes. Essa é a primeira que eu vi aqui na quarta, mas na oitava, na nona, já tiveram decisões divergentes. Então, teria que haver uma
isonomia, um equilíbrio nessas decisões, tanto até na questão da liquidação do julgado, dos julgados que serão executados. Por isso que eu peço que seja negado provimento ao recurso do reclamante. Aqui é a questão da legitimidade ativa, né, execução individual, sentença proferida em ação coletiva, possibilidade. Tendo em vista os artigos 97 e 98 do CDC, o TST posicionou-se no sentido de permitir que os créditos reconhecidos como devidos na ação coletiva sejam individualizados e apurados por meio de liquidação de sentença em ação de execução autônoma individual, proposta pelo empregado substituído ou nos próprios autos de ação coletiva, mediante iniciativa do sindicato autor, por se tratar de legitimação concorrente e não subsidiária. Então, aí no meu voto, eu transcrevo as decisões do TST a respeito nesse sentido, e inclusive uma decisão, um acórdão aqui do nosso TRT quanto a essa questão. Então, continuamos entendendo que cumpre anotar que a decisão entender que não possui o reclamante da legitimidade para ajuizar a ação individual de execução da sentença coletiva representa patente limitação ao exercício do direito de acesso ao Poder Judiciário, garantido pelo artigo 5º, 35 da CR 88, não podendo, pois, prevalecer. E aí que nós escrevemos até um voto do desembargador Márcio Ribeiro do Vale, quanto a esse tema, e estou mantendo meu voto, dando provimento ao recurso para declarar a legitimidade do exequente para ajuizar a ação individual de execução fundada em sentença oriunda de ação coletiva e, como consequência, determinar o retorno dos autos ao vale do trabalho de origem para que prossiga na execução do crédito trabalhista como entender do direito. Pois não. Doutora Denise. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto da eminente relatora, mas eu pondero que esta seria uma boa oportunidade para que se fizesse aquela execução prevista aqui em segundo grau, para facilitar a disponibilização dos recursos para os interessados, os exequentes, porque facilitaria, embora eu entenda que haja essa legitimidade da parte, né, do substituído realizar por si a execução. Por outro lado, se assim acontecer com vários, haverá assim um esvaziamento até do patrimônio da reclamada, né? Alguns podem receber, outros não, e o objetivo da ação não é esse. Então, por isso que seria até viável, entendo, no meu modesto entendimento, que se fizesse o procedimento aqui é de reunião de execuções, mas, na verdade, aqui não seria uma reunião, porque é uma execução só para vários substituídos, porque é uma ação coletiva. Mas, de todo modo, entendo que viabilizaria uma otimização da distribuição desses valores para que não se permitisse essa eventual disparidade de um substituído receber e outro não. Mas, de qualquer forma, enquanto isso não acontece, né, e poderia acontecer, eu acho que seria uma otimização, eu estou acompanhando a doutora relatora. Pois não. A semana de consideração na execução, né? Eu confesso que eu, de início, pensei estudei muito esse processo e pensei no princípio da perpetuatio jurisdictionis, que o juiz que proferiu a sentença é competente para os atos executórios. Mas depois de muito pensar, muito vagar, aí entendi que o substituído tem legitimidade para ajuizar a execução individual. E nesse ponto eu estou convergindo com a eminente relatora e encampando integralmente a observação feita pela ilustre revisora, nesse sentido do terminar que a execução se faça pelo meio próprio. E não haver divergência, assim se decide. Não sem antes louvar a brilhante sustentação, viu, doutor? Obrigado, excelência. Assim se decide. Boa tarde. Boa tarde.
Processo de relatoria, desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, é o número 28 da Sala das 13 horas, o RO 11.844.96/2016. Vota a desembargadora Denise Alves Horta e desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita a doutora Helena de Cássia Rodrigues Carneiro, pelo recorrente ausente. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão. Penso do recurso ordinário interposto pela autora, no mérito técnico de provimento. Não havendo divergência, assim se decide. Sala do doutora Denise. Salvo engano, da sala do doutor doutora Denise. Sala do doutor Paulo? Sim. Aquele que ela acrescentou da sala do doutor Paulo. É isso que pediu para adiantar? Desde onde ela acrescentou. Processo de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta. O número 16 da Sala das 13h06, o RO 11.833.26/2016. Vota o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, inscrito doutor Marcelo José Alves, pelo recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. 833. Doutora Denise, apenas a conclusão. Pois não, presidente. Conheço do recurso interposto pela segunda reclamada, IPAMIG, no mérito do provimento para afastar a responsabilidade subsidiária a ela imputada no presente feito, absolvendo-a da condenação ao pagamento das parcelas deferidas ao reclamante, restando prejudicada a análise dos demais itens recursáveis. O resultado atende o interesse, senhor? Sim, atende, excelência. Não havendo divergência, assim se decide. Boa Obrigado, tarde. boa tarde, bom trabalho a todos. Boa tarde, doutor. Processo de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta, é o número 19 da Sala das 13h06, o RO 12.311.05/2015. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, inscritos doutor João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, doutor André Loureiro Silva, doutor Rodolfo Henriques do Nazareno Miranda, pelo recorrido ausentes. Apenas a conclusão. Conheço do recurso interposto pelo autor, no mérito, nego-lhe provimento. Não havendo divergência, assim se decide. Processo de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta, é o número 11 da Sala das 13h06, o RO 11.011.87/2016. Vota o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho. Inscritos o doutor Humberto Maciel Fonseca, doutora Cristiane Pereira, doutor Kleber Alves de Carvalho, doutora Juliana Loyola Guimarães, doutor Rosendo de Fátima Vieira Júnior, doutora Isabela Batista Torres, pelo primeiro recorrente ausentes. Doutora Denise, apenas a conclusão. Conheço dos recursos interpostos pelas partes, no mérito, nego-lhes provimento. Não havendo divergência, assim se decide. Denise. Eu sou eu, né? Sim. Só vou conseguir sair da sala aqui. Posso fazer o pregão? Processo número 23, de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, da Sala das 13h11, o RO 10.914.67/2016. Votam o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, inscrito doutor Juscelino Teixeira Barbosa Filho, pelo segundo recorrente ausente. O que é? Esse é o 23. Aqui não chegou aqui, não. Doutor Paulo.
Aqui não está vindo, aqui, não está chegando aqui não. Porque está demorando demais. Eu não tenho que digitar, não? Assim. Não. Está demorando. Você tem que digitar. Eu não saio de uma sala e entro em outra. Eu abri um chamado assim. Hoje está mais demorado que todos os outros dias. Você quer o impresso? Não, aqui eu já... Chegou. Rejeita a preliminar arguída e conheça os recursos ordinários interpostos no mérito negro dos provimento, não havendo divergência, assim se decide. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, o número 15 da Sala das 13h11, o RO 10.603, 39/2016. Votam o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, inscrito doutora Alice Baeta Leite, pelo primeiro recorrente presente. Fechando esse aí. Ah, tá. Por isso que está... Está demorando. Que é a mesma coisa aqui, tá vendo? Vende direito líquido e serra. Letícia. Ô, Letícia, a mesma coisa. Você fecha um julgamento, custa fechar agora já está pregoado. Está sincronizado com ela, né? O dela está rodando. Deixa eu falar, em tempo de um outro. Teve uma mudança no PJE no fim de semana, que se não me engano foi sem ser o que passou. 2 fins de semana atrás. Não é isso, não. Ele voltou. Painel do magistrado na sessão. Eu até abri o chamado lá na diretoria de PJE. Estava demorando para sair de uma sala e entrar. Isso. Você termina, aí, tá vendo aí? É muito mais demorado. Persiste um pouquinho. Abriu. Batata, permite uma conclusão. Agora quem que é? Doutor Paulo? Conheço os recursos interpostos pelas reclamadas no mérito. Dou-lhes parcial provimento para A. Afastar o enquadramento sindical do reclamante na categoria dos bancários nos termos fundamentos. B. Afastar o reconhecimento do pagamento de comissões extrafolhas e, consequentemente, excluir da condenação pagamentos reflexos daí decorrentes. Conheço o recurso interposto pelo reclamante no mérito do parcial provimento para reconhecer o enquadramento sindical na categoria dos financiários, mantido o valor da condenação, porque é ainda compatível. Indax quer fazer outra palavra. Com a guarda de divergência. Eu vou sustentar. Pois não, doutora. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os presentes. A recorrente sustenta pela reforma da decisão, uma vez que o reclamante não exerceu atividade fim da segunda reclamada, tendo somente desenvolvido atividades estritamente comerciais. Se ela não é uma empresa financeira, ela não é administradora de cartão de crédito, não estando vinculada à FEBRABAN. A recorrente é responsável pelo gerenciamento dos estabelecimentos comerciais, por captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das transações realizadas com cartão de crédito e débito. E conforme ao texto expresso da Lei 12.835, de 2013, as instituidoras de arranjo de pagamento e instituições de pagamento integrantes do SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro, não são instituições financeiras. A atividade do recorrente funciona como uma ponte ou um meio que proporciona aos estabelecimentos comerciais a sua habilitação para aceitação de cartões de crédito e débito, que são emitidos pelos bancos nas compras realizadas pelos clientes, sendo consumidores ou não. E este é o arranjo de pagamento. Dessa forma, requer seja provido recurso ordinário com a consequente reforma da respeitável sentença. Pois não, a senhora está insistindo na licitude da terceirização, né? Isso. Então, apesar do brilhantismo da sustentação, eu ouso divergir sustentação e mantenho a decisão de origem, convijo com da decisão objurgada, uma vez que as partes adotaram até a prova emprestada
adotando prova emprestada, o que é. Cada parte já sabe o teor, o interesse o desfecho que pode vir, poderá advir daquela. Então, com esteio na prova prestada, eu convergi, eu neguei provimento ao apelo e, ao fim, esclareci o seguinte: com efeito, é evidente que os produtos de tecnologia da informação da segunda reclamada são desenvolvidos com o objetivo de serem comercializados. E se isso não fosse o bastante, ela tinha, de acordo com o preposto, um corpo próprio de empregados contratados justamente para exercer essas funções, diferenciando-se dos terceirizados apenas pelo grau de responsabilidade e qualificação exigidos, além da maior quantidade de produtos que estavam a oferecer. O fato de os empregados terceirizados realizarem tarefas análogas às desempenhadas por empregados de quadro próprio, ainda que menos abrangentes, esvazia a alegação de terceirização de atividade meio e evidencia a contratação por empresas interpostas, nos moldes descritos na súmula 331 do TST, restando comprovada a subordinação estrutural, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da ilicitude de terceirização e, consequentemente, a declaração do vínculo de emprego para a tomadora de serviço. Por isso, eu estou convergindo. E quanto às outras matérias, que tange ao recurso das reclamadas, do reclamante, no que forma do enquadramento sindical, eu estou dando provimento aos recursos ordinários pelas reclamadas para afastar o enquadramento sindical do reclamante da categoria dos bancários e provimento ao recurso adesivo interposto pelo reclamante para reconhecer o enquadramento sindical na categoria dos financiários, sem alteração dos benefícios convencionais incluídos no dispositivo da sentença. E no restante, que é a matéria comum das comissões extras-folhas, eu estou dando provimento ao recurso interposto pelas reclamadas para afastar o reconhecimento do pagamento de comissões extras-folhas e, consequentemente, excluir da condenação o pagamento dos reflexos daí decorrentes. Para a segunda reclamada, Cléris de Oliveira Bragança, microempresa, pugna pela exclusão das horas extras. Eu entendo que a sentença de origem examinou com correção a prova carreada aos autos e, por isso, com ela convirge no recurso. Quanto ao recurso do reclamante, as parcelas remanescentes, eu estou negando provimento. Dá-se a divergência. Sem divergência, senhor presidente, eu queria acrescentar apenas aqui uma parte do excerto do julgado de Vossa Excelência, Sua Excelência, que eu reputo de importante para se ter clareza sobre o tema. Público e notório que a Cielo, além de ser administrador de cartão de crédito, realiza antecipação de recebíveis, transações que configuram a operação de crédito. Suscita jurisprudência e é o meu entendimento. Em sendo assim, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Também estão acompanhando. Assim se decide, doutor. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, o número 14, da Sala das 13h11, URO 10.674/2016. Vota o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrita a doutora Lana Bastos Dutra, pela primeira recorrida, ausente. Que não queira ser. O número 14. 10.600. Tá no moral, isso aí? Edilene? Alma Viva e Edilene.
Conheço o recurso ordinário interposto pela primeira reclamada Alma Viva do Brasil e no mérito dou-lhe parcial provimento para decotar da condenação o pagamento de R$ 3.000 a título de danos morais decorrentes de supostas cobranças abusivas no cumprimento de metas. Mantenha o valor da condenação porque ainda é compatível, não havendo divergência, assim se decide. De acordo com o voto. Agora é o... Passou aqui, mas eu não estou conseguindo mais. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 17 da Sala das 13h11, o RO 10.66307/2016. Votam o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrita a doutora Larissa Barbosa Braga, pelo segundo recorrido presente. Presente? Estava. Presente? Ah, só assistir? Vai assistir. Pois não, doutor. Só um momentinho de chegar. Vai ser isso. Aí, assistir. Doutora, conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante, no mérito dou-lhe para provimento para, nos termos da fundamentação, reconhecer e declarar a ilicitude do contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada, Atento Brasil S.A., e, por conseguinte, o vínculo de emprego com o segundo reclamado, Banco BMG. Bem assim, a responsabilidade solidária dos demandados pelos créditos devidos à autora. B. Determinar o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença. Pulou aqui. Com o exame do restante do mérito e análise dos demais pedidos formulados na exordial, colorários à formação de liame empregatício com o segundo reclamado, conforme se entender de direito, prejudicada a análise das demais questões arguídas nas razões recursais da reclamante. Então, vai voltar para proferir nova sentença e fica reservado à senhora o direito de sustentar na próxima sessão, uma vez que não há divergência de fato. Não havendo divergência, assim se decide. Eu falo assim porque quando não tem divergência apontada... Está resolvido, está lançado. Entendeu? Perfeito. Forma de... Entendi. Agilizar o trabalho. Mas se eu quiser sustentar... Deu para entender. Crescer, qualquer coisa. A gente deve... Exato. Ok. Ok, senhor presidente. De acordo. Aqui é do doutor Antônio Carlos, só que ele está sabendo. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 31 da Sala das 13h11, o RO 11.280/30/2015. Votam o juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, inscrita doutora Marcela Faraco Patrício, pela recorrida presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Esse é o 31 que foi aqui. Tinha Machado, Pedro I. Tudo bom, doutor? Tudo bem? A senhora está sustentando por quem, doutora? Pela recorrida. Corrida. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, rejeita a preliminar arguída e nego-lhe provimento. A senhora aguarda a divergência? Sim. Não havendo divergência, assim se decide. Obrigada. Sala do doutor. Só ver se... Qualquer sala de... Sala doutora Paula Cantelli. Pai, já acabou a sua sala? Hein? Acabou a sua Já. sala? Só falta a minha. Esse mês adiantou 2, né?
Foi. Bom. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, número 12, da Sala das 13h16, URO 10.574, 80/2017. Voto a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrita a doutora Maria Luísa Pereira Issá, pelo segundo recorrente, presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora Paula, apenas a conclusão, por favor. Boa tarde, doutora Maria Luísa. Conheço os recursos interpostos pelas partes e, no mérito, dou-lhes parcial provimento ao do autor para reconhecer o direito à equiparação salarial, condenando a ré no pagamento das diferenças salariais a serem apuradas com base no salário pago a paradigma Daiane Zeferino, excetuando-se as vantagens de natureza pessoal, com reflexos em hora extras, férias acrescidas de 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS acrescido de 40%, observando o princípio da irredutibilidade salarial. Ao apelo da ré para excluir da condenação o pagamento das horas extras decorrentes da supressão do intervalo intra-jornada, mantido o valor da condenação, eis que compatível. Excelências, boa tarde a todos. Excelentíssima senhora relatora, nós pedimos vênia para discordar da conclusão lida, tendo em vista a questão quanto à equiparação salarial, restou muito claro, principalmente quando do testemunho da reclamada, que a paradigma e o reclamante, eles não exerciam as mesmas funções. A paradigma, ela possui um histórico de cargos superiores junto à Unimed Belo Horizonte e, no caso, no período requerido, a paradigma, ela, conforme o depoimento da testemunha, deixou muito claro isso, a paradigma, ela cuidava de uma carteira de clientes que possuía um volume monetário maior. Era uma carteira de clientes mais estratégica, era uma carteira de clientes que cuidava de mais vidas do que a carteira de clientes trabalhada pelo reclamante e trabalhada pelos demais. Então, é por isso que nós requeremos que não seja reconhecida essa equiparação salarial, no sentido de que, tendo em vista ser uma carteira mais estratégica, ela é uma carteira mais sutil, digamos assim, me fugiu a palavra aqui agora, peço desculpas, mas por ser uma carteira de clientes diferenciada, ela era trabalhada por um profissional com um cargo superior. E é por isso que nós entendemos que não é possível o reconhecimento da equiparação salarial nesse ponto. Vou fechar de novo. E quanto ao recurso da própria Unimed BH, nós só pedimos também, entendemos que as comissões deferidas, né, a integração salarial das comissões deferidas, ela não deveria ser mantida, tendo em vista que esses valores, eles primeiramente não eram pagos pela Unimed Belo Horizonte, eles eram pagos por terceiros e eles não eram pagos com habitualidade, eles eram pagos somente no caso de atingimento das metas estabelecidas. Então, nós entendemos assim que ele não teria sim característica salarial para ser integrado à remuneração do reclamante. Muito obrigada. Eu vou falar de luz relatora. Cumprimento também a doutora pela brilhante sustentação oral e explico que, analisando os registros funcionais do autor e da paradigma Daiane Zeferino, observamos que ambos estiveram enquadrados a partir de 1º de setembro de 2012 uma série de cargos de analista, hora de relacionamento com clientes corporativos, hora de relacionamentos e negócios, entre outros. E como a equiparação salarial ela é aferida pela comparação entre as funções efetivamente exercidas, independente da denominação do cargo, foram ouvidas as testemunhas. E essas testemunhas falaram claramente que a primeira testemunha falou que os analistas atendiam clientes do mesmo porte, que a paradigma trabalhava no mesmo setor do depoente, do reclamante, que atendia os mesmos tipos de clientes e que não sabe se tinha alguma produtividade. A primeira testemunha da ré também fala no mesmo sentido. Então, eu verifico que as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o trabalho desempenhado era basicamente o mesmo, isto é, gestão da carteira de clientes corporativos e a venda de produtos da Unimed, Odontoprev e Aeromédico. E acrescento também que a testemunha ouvida a rogo da ré afirmou que a paradigma era responsável por fazer a gestão de uma carteira de clientes maior e mais estratégica para a empresa, o que, segundo o posicionamento adotado pelo Dr. Juiz Acó, serviria de prova da maior produtividade no exercício das funções de modelo. E, de fato,
da Modelo. E, de fato, a demanda para a realização do relacionamento com um número mais elevado de clientes, além de tomar mais tempo do empregado, requer uma maior habilidade para lidar com a solução de problemas em espaço mais curto de tempo. Todavia, eu verifico também que a testemunha indicada pela autora prestou um depoimento diametralmente oposto à testemunha indicada pela ré, afirmando que todos os analistas atendiam a clientes de mesmo porte, que a Paradigma trabalhava de fato no mesmo setor e atendia os mesmos tipos de cliente, conforme já mencionei. Então, diante dessa prova documental, como, de forma geral, da análise da prova testemunhal, eu entendo que eu dei provimento ao recurso do autor para reconhecer o direito a essa equiparação salarial, conforme já mencionado. No que se refere às comissões pagas por fora, de acordo com o termo aditivo do contrato de trabalho, as partes pactuaram que a partir de junho de 2005, a autora passaria a receber um valor pago a título de comissão sobre planos de saúde vendidos, de acordo com os parâmetros estabelecidos na cláusula 1ª. Sendo possível verificar isso através dos contra-cheques e alguns pagamentos feitos a título de prêmios. Mas as testemunhas ouvidas em audiência, elas confirmaram a tese inicial de que o autor recebia esses valores de prêmios e comissões pagas por fora do contra-cheque, que era feito um depósito direto. Nenhum cartão era feito de forma direta. A primeira testemunha, ela fala que as comissões da Odontoprev eram pagas através de um cartão no qual era depositado o valor dessas comissões. Em seguida, no outro depoimento, a testemunha da ré também fala que as premiações eram pagas diretamente pelo Odontoprev, pela Unimed e pela Aeromédico. Então, eu entendo que, demonstrada a ocorrência dos pagamentos de parcelas salariais sem a devida integração na remuneração do autor, o que deveria ser feito independentemente do fato de serem pagas por terceiros. E por isso também entendo que é correta a sentença neste aspecto. Em relação ao outro ponto, o intervalo intrajornada, eu dei provimento ao apelo da senhora. Então, minha proposta de voto, senhor presidente. Pois não, esse é o 10.574, né? Esse é o 12 da pauta. 12 da pauta. Doutora Denise? Estou acompanhando. Dona Maria Lúcia? Também estou acompanhando. Não havendo divergência, assim se decide. Obrigada. Excelência, eu tinha um processo adiado da semana passada, sustentação da semana passada. Qual foi? O problema é que acabou que eu esqueci o número do processo. Não tem nenhum processo adiado na sala da senhora, Excelência? Da minha? Isso. Tinha um. Que nós julgamos no início daquela partner. Mas tem um do Paulo Humberto Duque de Souza. Isso, Paulo Humberto e DHF. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no número da pauta. É que ele veio como adiado. A senhora fez a sustentação oral? Sim. Esse aqui, ó. Qual que é, doutora Paula? É o 11998. Deixa eu só localizá-lo aqui. Não tem que número que ele está na pauta, não, né? PJE. Está na pauta, não? Está. Qual que é o número dele, Val? Ele veio como adiado. Entra no fim? Parece que está lá para o fim. Pelo número, né? O 51. É o 51 da pauta. A conclusão. 11998, né? Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes e, no mérito, nego-lhes provimento. Não havendo divergência, assim se decide. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Essa é eu só acrescentei alguns parágrafos, mas a conclusão foi a mesma. Fiz algumas alterações. Eu não lembro mais qual tinha sido a dúvida. Eu não lembro mais qual A senhora está com a memória boa, hein, doutora Maria Lúcia? Não, é porque está aqui. É porque veio aqui. Eu deixei a pastinha dos adiados lá embaixo. É dela essa pastinha. Boa tarde, doutora. Não lembro mais qual que tinha sido a dúvida aqui. Mas a senhora está boa de memória. Vou chamar o próximo. Agora é o 9. Processo de relatoria de desembargadora Paula Oliveira Cantelli, é o número 9, da Sala das 13h16, o RO 10.388-34/2016. Vota a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Alexandre Cerqueira Martins, pelo recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde.
Doutora Paula, apenas a conclusão. É o 10388, né? É? 10388. Isso. Conheço do recurso ordinário interposto pelo autor e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar a ré ao pagamento das diferenças relativas ao benefício prêmio pecúnia, conforme se apurar, com base na cláusula 6.1.1a do PDVI, observado da seguinte metodologia de cálculo: 40% do salário nominal vigente à data do desligamento, mais salário integral do quinquênio anuênio, vezes o número de anos trabalhados em favor da ré, ou seja, calcula-se 40% do salário nominal e após soma-se o valor do produto aferido aos quinquênios anuênios, multiplicando-se o montante pelo número de anos trabalhados, observando-se a projeção do aviso prévio. Incida em juros de mora de 1% ao mês na forma do artigo 39. Parágrafo 1º da Lei 8.177/91, simples e prorata de devidos desde o ajustamento da presente ação, incidente sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente na forma do artigo 883 da CLT e das súmulas 200, 211, 307, com TST. Correção monetária a partir do primeiro dia útil do mês subsequente ao trabalhado, nos termos do parágrafo único do artigo 459 da CLT e súmula 381 TST. Atualização monetária e juros serão devidos até o efetivo pagamento ao credor, não cessando com o eventual depósito em dinheiro para a garantia da execução. Declaro para os fins do artigo 832, parágrafo 3º, que a parcela aqui deferida de natureza indenizatória, invertidos os ônus de sucumbência com um custo de R$200 pela ré, calculada sobre R$10.000, valor hora arbitrada a condenação nessa instância revisora. Adianto que nesse processo tem uma divergência lançada pela doutora Maria Lúcia. E só podia anunciar a divergência? Pois não, a minha divergência quanto às diferenças do prêmio pecúnia e PDVI é, como bem delineado pelo eminente relator, em um primeiro momento, poder-se dizer que a norma interna mencionada no recurso permitiria tanto a interpretação defendida pelo autor como aquela adotada pela reclamada. Todavia, a dúvida facilmente se dissipa, uma vez que foi divulgado em um quadro de perguntas e respostas, ID 25CB, página 1, constando da pergunta 8. Abro aspas. Como é calculado o prêmio pecúnia? São acrescidos os 40%, 20% de incentivo sobre o quinquênio anuênio ou soma-se o valor total do quinquênio? O prêmio pecúnia equivale a 40% ou 20% do somatório do salário nominal e do valor do quinquênio anuênio, multiplicado pelo número de anos completos efetivamente trabalhados na Copasa. Fecho aspas. Esclarece ainda do processo que o reclamante pode, até mesmo, simular os valores que receberia em caso de adesão, ID 041D6. Ademais, o autor, antes de aderir ao PDVI, assinou declaração afirmando estar ciente das regras do programa e dos pagamentos e benefícios assegurados, ID 27D7. No mesmo sentido, o presidente dessa egrégia turma, 011.452.09.2016, 503.0014, divulgado em 22 de março de 2017, no qual participaram do julgamento como relatora, juiz convocar Maria Cristina Diniz Caixeta e, segundo votante, o excelentíssimo desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Emenda. Programa de demissão voluntária, incentivado PDVI, base de cálculo do prêmio pecúnia. Indevidas as diferenças de prêmio pecúnia pleiteadas na inicial, quando evidenciar nos autos que a reclamada aplicou corretamente a fórmula prevista no regulamento do PDVI para o cálculo do prêmio pecúnia. E ainda o processo 0010558, 24 de 2016, 503.0014, divulgado em 16 de agosto de 2016, que teve como relatora a meritíssima juiz convocada Luciana Alves Viotti, terceira votante, e excelentíssimo desembargador Denise Alves Orte, divulgado em 16 de agosto de 2016. Então, estamos entendendo como correta a decisão. Em primeiro grau, estamos revogando o provimento. Doutor, o senhor está... Pelo reclamante recorrente. Então, o interesse do senhor é que seja mantido o voto da relatora. Isso, se for possível, o uso da palavra bem rápido, senhor presidente, diante da divergência. Só para ser mais breve, eu estou perguntando se o resultado da relatora atende. Doutora Denise, a senhora mantém a posição que está aqui? Senhor presidente, eu estou acompanhando a doutora relatora e faço apenas uma pequena ressalva, porque num processo em que passou o entendimento divergente, eu fiquei vencida
A doutora Maria Lúcia cita aqui esse precedente, dizendo que eu teria participado, como de fato participei, do julgamento, mas eu fiquei vencida. Tá. A A decisão por maioria. Vencida a eminente desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, que negava provimento ao apelo. Assim se decide. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde. Esse foi o... Agora é o 32? É 32. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, o número 32 da Sala das 13h16 do RO, 11.305/2015. Volta a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Rafael Andrade Pena pelo primeiro recorrente ausente. Conclusão. Pois não. Conheço recursos ordinários interpostos pelas partes, exceção do recurso do autor quanto aos reflexos das horas extras em repouso semanal remunerado por ausência de interesse recursal e reflexo de horas extras em adicionais de salubridade, periculosidade por inovação recursal. Rejeita preliminar de nulidade por cessamento de direito de defesa relativamente à perícia de investigação de insalubridade eliçada pelo autor. Declaro nula a sentença, a respeitável sentença, determina o retorno dos autos de origem para complementação da prova pericial, destinada à apuração da alegada doença ocupacional, nos termos da fundamentação, após o que nova sentença deverá ser prolatada, prejudicada por hora o exame das demais matérias ventiladas. Não havendo divergência, assim se decide. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, é o número 27 da Sala das 13h16 do RO. 11.155/53/2013. Voto a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Renato Luiz Alves Léo pelo recorrido ausente. O 2 foi retirado de pauta, né, sobrestado? Foi. Então, 27, via varejo. Foi apregoado agora aqui. Sim. Conheço do recurso ordinário da REI, no mérito nego-lhe provimento. Esse é uma divergência, não tem? Esse eu não recebi, não. No 27? Não recebi, não. Não. 27? Também não. 27. Tem não? Não. É o 10, 119? E deu 2. Esse aí foi 27 é 11.155, não? 11.155. Ah, tá, perdão. 27, Perdão, não, 11.155. Tá. Via varejo, Lidiane. Não havendo divergência, assim se decide. Eu estava seguindo a ordem aqui, esse aqui tinha retirado. Divergência no 21, mas que a divergência é antiga. É antiga. Superado.